quando a gente experimenta a consciência pura, o espaço entre dois pensamentos. É desse silêncio inteligente, é dessa consciência pura que brota, que nasce toda a criatividade, onde o indivíduo começa a perceber que mesmo dentro do barulho do mundo, esse silêncio está presente, esse silêncio inteligente, ele está presente. Isso dá uma outra dinâmica de entusiasmo, criatividade, habilidade de resolver problemas, de ver o lado bom da vida, o lado positivo, o fruto da vida. Isso torna tudo que vivemos mais estimulante, melhor. A pessoa experimenta mais energia, saúde, harmonia nos relacionamentos. E, acima de tudo, o que é chamado de bem-aventurança, Sat Chit Ananda, ondas de felicidade que não dependem de nada, porque nascem de dentro de nós, nascem dessa área silenciosa, essa área quietinha, que é a própria base da vida. Se eu durante muito tempo passei observando técnicas de meditação, até mesmo para poder ver até que ponto a nossa é efetiva. E se eu pudesse dar um conselho para alguém no que diz respeito a buscar uma boa técnica de meditação, eu diria que primeiro a pessoa deve procurar um método que seja muito antigo. Não por isso, mas geralmente aqueles mais antigos têm uma tradição mais sólida de mestres que são iluminados. A meditação transcendental ainda tem um segundo ponto que é bem interessante, respaldo científico. Outro que supera esse, eu diria que o cara deveria procurar uma técnica o mais simples possível, o mais natural, o mais inocente, porque isso torna a execução do método muito fácil. E por último, procure uma técnica que gere resultados rápidos. Isso porque o ser humano é muito impaciente. Ele não se dá ao trabalho de esperar muito tempo. Junta todos esses valores, o que você encontra é EMT. E aí o cara começa a perceber que ele, na hora que a felicidade eclode, vem de dentro, ele se dá conta que ele precisa de tão pouco para a felicidade. Ele precisa, na verdade, de muita experiência meditando para poder compreender isso. Que a felicidade vem de dentro. Ela não é lastreada por nenhum valor externo. Aparentemente, sim, mas no fundo, não. E é por isso que grandes desilusões ocorrem. Porque a gente acaba botando muita expectativa em pessoas, em circunstâncias, que a gente não pode afiançar, esperar que façam exatamente aquilo que nós queremos. Quando, no campo dos sentidos, os sentidos predominam, eles acabam puxando a mente em direção ao lado de fora, para os objetos do dia a dia. E aí as alegrias do mundo passam a reinar, a operar como sendo a meta da pessoa. Porém, nenhum dos objetos, dos sentidos, nenhum aspecto que os sentidos se debrucem tem a capacidade de satisfazer a mente na sua busca por felicidade. Os sentidos só podem se curvar quando a mente adquire esse estado de consciência pura. Os sentidos são ótimos, mas você tem que curvá-los nesse estado, dentro de você mesmo, onde a consciência é pura, onde a consciência é ilimitada. Quando a mente está estabelecida no ser, ela fica sintonizada com a inteligência do universo.
E é isso que gera efetivamente paz, sabedoria, felicidade real. Com isso, a capacidade discriminativa, a capacidade de entender as coisas, que é pertinente ao intelecto, se torna muito mais clara, avançada, aguçada, muito mais enriquecedora. Do jeito que a mente fica confusa no mundo, e a gente sabe que isso é real, ela deve se tornar pacífica para ter pensamentos estáveis. Esse estado focado da mente, ele não pode ocorrer sem estabilidade. É isso que proporciona um grande desempenho para a pessoa no campo da ação. Maharishi dava como exemplo a analogia do arco e da flecha. Em vez de tacar a flecha com as mãos para frente, retesa ela no arco. E aí ela ganha força, ímpetus linear. Durante a IBT, o indivíduo entra, ele experimenta níveis que são mais sutis do pensamento. E a cada passo que essa percepção vai alcançando, que são níveis mais profundos, em cada momento que a mente vai ficando mais recolhida, ela vai ficando mais estável. E, portanto, ela se sente entrando em um campo de crescente encantamento. É isso que faz com que a pessoa mergulhe. Esse processo termina onde? Num estado de um tremendo bem-estar. É isso que a gente chama de transcendência pura, felicidade absoluta. Se a mente está mais estável, ela adquire mais condições de experimentar maior felicidade. Maharishi dizia que é como o sol, ele se reflete mais claramente numa superfície de água mais calma. Uma mente mais calma recebe um reflexo mais claro de bem-aventurança, onipresença do ser. À medida que a mente vai se refinando, experimentando esses estados mais refinados do pensamento, simultaneamente o metabolismo vai se tornando mais suave, mais delicado. E isso vai estabelecendo o sistema nervoso em graus de paz que são crescentes. Claro, o coração diminui, o batimento cardíaco cai, a respiração diminui, todas as bioquímicas ligadas à excitação começam a cair. E finalmente, quando ela entra, a mente num estado de completa paz, ela reflete esse valor do ser, esse valor da consciência de bem-aventurança em toda a fisiologia. É isso que cura a pessoa. É isso que vai fazendo com que as doenças sejam naturalmente eliminadas. O estado de consciência transcendental ele não pode ser alcançado a não ser que o sistema nervoso esteja completamente em paz. E mais uma vez, por isso a pessoa toma cuidado com a alimentação e rotina de vida. Isso ajuda a mente a transcender, a mergulhar com mais facilidade. E quando ela mergulha com mais facilidade, isso ajuda a fisiologia a se manter mais estável. A felicidade é o estado natural de vida. A única coisa que é necessário é acalmar esse movimento da mente de um lado para o outro. Ela fica sassaricando de um lado para o outro. O ponto é como a tendência da mente é a de buscar a felicidade, a gente sabe que se não houver felicidade naquele lugar que a mente se dirige, ela se retrai, ela não corre naquela direção. Por isso que o tempo todo, do lado de fora, ela está vagando de uma coisa para outra. Do lado de dentro, não. E isso faz com que o indivíduo sinta paz. É o grau de estabilidade da mente que garante o estado de bem-aventurança. A felicidade nasce desse estado onipresente, eterno, um estado que é absolutamente natural, é o estado que as pessoas deveriam viver normalmente. A gente tem apenas que acalmar a nossa mente,
Conforme a mente experimenta estados mais sutis, mais refinados do mantra, né, dos pensamentos, a consciência se expande e o indivíduo começa a perceber o tamanho da vida. A vida é muito grande. Existem muitos recursos para a gente lidar com os problemas do dia a dia, muitos. Agora, quando a mente é estreita, o cara se desespera. É como se não houvesse saída, as coisas não têm saída. Vou dar um exemplo simples. Às vezes, quando você é casado com uma pessoa, você chega em casa com o maior problema. Às vezes um filho também funciona assim. E você conta o problema para a pessoa olha para você e diz, não, isso não é um problema. Não é um problema na medida que você pode fazer assim, pode fazer assado, pode fazer desse outro jeito. O indivíduo que não está dentro do problema, ele consegue enxergar a solução com mais facilidade. Então, por isso que é importante expandir a consciência. Expande a consciência, os problemas começam a diminuir na vida da pessoa. Não porque eles não existam, mas sim porque as soluções são encontradas com mais facilidade. Bem,